Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Hoje, segunda-feira, dia 2 de maio, nossa primeira palestra do mês de maio. Hoje a nossa palestra é gravada, mas quero agradecer imensamente a vocês que estão nos assistindo pelos nossos canais oficiais de transmissão. Nosso canal no YouTube, youtube.com/jefasorocaba, nosso canal no Facebook, facebook.com/jefasor, e também o nosso site, jefasorocaba.com, onde nós transmitimos ao vivo e também colocamos as palestras gravadas à disposição das pessoas que não conseguiram assistir na hora que foram exibidas, para rever as palestras, que já foram ao ar. Então é só entrar num desses nossos canais, tanto no YouTube como no Face, como também no nosso site, para poder assistir ao vivo as palestras quando elas são transmitidas ao vivo, ou rever as palestras que já foram ao ar. Bom, vamos fazer a nossa prece de abertura, antes da gente começar a palestra da noite de hoje. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso trabalho, do nosso centro, que estejam presentes na noite de hoje mais uma vez, abençoando e iluminando a todos os irmãos que estiverem nos assistindo, aqueles que forem assistindo em outro momento, que possam receber o amparo da espiritualidade amiga, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com o merecimento de cada um. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui rapidamente os nossos recados, para o pessoal que ainda não conhece os nossos trabalhos, pessoal que está conhecendo agora as nossas atividades online, presenciais também, nós temos as duas modalidades. Então vamos lá. Os nossos trabalhos online, primeiramente, todas as segundas e quintas-feiras, palestras às 8 horas da noite, palestra online, e na quinta-feira é o dia das vibrações à distância em prol dos animaizinhos e também dos nossos irmãos de humanidade. Quem quiser fazer o tratamento à distância, é só mandar os dados que estão aí na tela para a gente, pode mandar pelo WhatsApp mesmo, entrar em contato com a gente para fazer o tratamento à distância. As nossas palestras de maio, toda aí a nossa agenda do mês de maio, hoje a nossa primeira palestra, teremos 5 semanas, 5 segundas-feiras neste mês e outras 4 quintas-feiras, então é só ir se programando aí para assistir as nossas palestras deste mês de maio. Os nossos trabalhos presenciais, no primeiro e terceiro domingo do mês, o trabalho de assistência espiritual aos animais e o atendimento de Reiki Cromo para humanos. Inclusive ontem, dia 1º de maio, nós tivemos o nosso primeiro trabalho do mês, e o próximo agora dia 15 de maio. Então quem quiser passar no próximo trabalho, dia 15 de maio, só entrar em contato com a gente pelo nosso site, jefasorocaba.com, faz o agendamento ali pelo nosso site, preenche os dados certinho e fica aguardando aí o nosso retorno, para informar o horário em que a pessoa vai ser atendida, que nós separamos as pessoas em horários diferentes, justamente para não criar ali a aglomeração no nosso centro, tanto para o trabalho dos animais, como também para o atendimento de Reiki e cromoterapia para humanos. Fazemos esses 2 trabalhos no mesmo dia, no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. Nosso bazar do Jefa, com produtos à venda ali no dia do nosso trabalho presencial. Tem vários produtos envolvendo os nossos irmãos animais. Tem saquinhos de lixo para carro, papel de presente, copinhos plásticos e ainda os livros com a temática da espiritualidade dos animais, livros do nosso querido irmão Marcel Benedetti, livros de outros autores que também falam sobre os animais e as obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros no dia do nosso trabalho, é só conversar ali com a gente no dia. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para poder manter as nossas despesas em dia. O pessoal pode aí fazer a sua contribuição por esses canais que nós estamos mostrando aí na tela. E no dia do nosso atendimento presencial, nós temos caixinhas de doação também no centro. Nós temos 2 caixinhas, uma logo na recepção e uma ali no fundo, no salão onde é feito o trabalho de Reiki e cromoterapia. Também, se alguém quiser doar ali presencialmente, fique à vontade, A gente agradece de coração toda ajuda, sempre muito bem-vinda, para a gente poder manter as nossas despesas em dia. Bom, como eu falei, a palestra de hoje é a nossa palestra gravada. Nosso companheiro Eric Micheletti, um companheiro da Seara Espírita aqui de Sorocaba, companheiro muito bacana, meu amigo, já esteve, inclusive, no nosso trabalho presencial do nosso centro espírita, levando o seu animalzinho, e ele gentilmente gravou a palestra para a gente. Então, fica aqui o nosso agradecimento, Eric, que Jesus esteja sempre presente na sua vida, abençoando o seu lar, abençoando a sua família. E, mais uma vez, muito obrigado por enviar a palestra para a gente, Eric. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus,
a fim de que possamos receber o amparo necessário vindo da espiritualidade amiga, benfeitora e sábia, que assim seja. Olá a todas e a todos. A psicografia de Chico Xavier reuniu num livro chamado Confie e Segue mensagens edificantes trazidas pelo Espírito Emmanuel. Mensagens que renovam as nossas energias, que nos dão verdadeiras luzes neste caminhar no plano de aflições em que nos encontramos, engatinhando em aprendizado. As nossas esperanças, então, por meio dessas mensagens, são renovadas. Esperanças do verbo esperançar e não de esperar, não é? A fé exige de nós atitude. Jesus costumava perguntar o que a pessoa desejava. Porque pode ser que aquele cego desejasse enxergar, ele tivesse uma outra enfermidade, ou ele desejasse uma outra coisa. Jesus respeitava, até na hora de beneficiar as pessoas, Jesus respeitava o livre-arbítrio. O que você quer? O que você deseja de mim? Não é? E quando alcançado o benefício pela pessoa necessitada, ele dizia: a sua fé te curou, a sua fé te salvou, a sua fé te redimiu. Porque é necessário atitude, é preciso bater a porta para que ela se abra, é preciso buscar para achar. A fé implica, então, em atitude. Ora, então o que é que nos diz Emmanuel sobre a confiança que nós devemos ter, nas coisas do Mestre, do nosso modelo divino que é Jesus, na fé que nós devemos dedicar a Deus? Emmanuel nos diz o seguinte: todos somos obreiros do progresso, estamos todos em evolução, e somos obreiros do progresso, todos contribuímos, alguns de maneira mais lenta, outros de maneira mais acelerada, enfim, mas cada um conforme o seu passo, conforme o estágio já atingido neste aprendizado, mas todos nós estamos em evolução e todos temos responsabilidade como trabalhadores para que esse progresso, tanto nosso como do nosso próximo, seja alcançado. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem no limite da nossa possibilidade, nos limites das nossas possibilidades, porque nós seremos também questionados por todo aquele bem que estava ao nosso alcance de ser praticado e que por algum motivo nós preferimos a omissão, deixamos de fazê-lo. Uma das grandes frustrações quando todos nós chegarmos ao plano espiritual, narra a espiritualidade amiga, não é? É que a maioria dos que lá chegam se arrependem do tempo que perderam de aprendizado e de fraternidade, solidariedade que poderiam ter utilizado melhor, tanto no desenvolvimento da própria romagem, como na ajuda daqueles irmãos necessitados. Não é? Meimei dizia que aos pés do coração daqueles necessitados, Jesus, aqueles que sofrem, Jesus nos espera em silêncio. E muitas vezes nós simplesmente, por atribulações das nossas vidas, não é? Esperamos um momento mais adequado para ajudar. Esperamos um momento em que tudo esteja bem. Nós podemos fazer caridade com um simples olhar, com um aperto de mão, com uma palavra amiga, um telefonema, uma mensagem que você às vezes passa para alguém. Quantas e quantas vezes as pessoas não visitam até locais, hospitais, no sentido de fazer uma oração, de levar uma palavra amiga, e ajudam com essa palavra, ou muitas vezes, ostentando seus problemas, acabam, não é incomum também, nós sabemos disso, ajudadas pelo olhar do próprio doente. Você pode ajudar com o seu pensamento, fazendo uma prece por alguém, mas não só prece por aqueles que nós amamos, porque daí é fácil, né? Quem concorda comigo, ótimo, quem não concorda,
Não, tem que fazer a prece também pelos nossos, como dizia Chico, não inimigos, né, mas amigos confusos. Amigos confusos. Esse compromisso não é entre nós e qualquer outra pessoa, de andar na seara bendita, e seja qual for o problema que nós vivenciemos em nossas vidas, continuar na luta, continuar na obra que Deus, que o Mestre Jesus, que a espiritualidade espera de nós. É um compromisso entre nós e Jesus, entre nós e Deus, entre nós e a espiritualidade benfeitora. É um compromisso que nós temos em preparar muito bem, já aqui nesta romagem, a nossa próxima reencarnação. Por isso que é muito importante fazer escolhas, não apenas corretas, mas escolhas sábias. Não é? Escolhas sábias, que muitas vezes são escolhas que envolvem renúncias. Né? Nós temos que viver, como Paulo de Tarso também dizia, numa constante renovação de espírito. O que é renovar o espírito? É progredindo, é evoluindo, é buscando ser melhor amanhã do que nós fomos hoje, fazendo as nossas reflexões daquilo que nós erramos ou acertamos a partir disso, e com a consciência de que somos espíritos imortais. Coisas que antes pareciam grandes para nós, grandes problemas, tornam-se menores. Então, continua Emmanuel sobre essa questão do nosso desânimo, muitas vezes, na seara bendita. Comumente, porém, declaramo-nos incapacitados para realizações de natureza espiritual, que demandem elevação, e articulamos resposta negativa às requisições de serviço, demorando-nos indefinidamente em ponto morto. Importante para nós, continua o Espírito Emmanuel, todavia, reconhecer que Jesus, a quem proclamamos obedecer, não pensava de modo semelhante. Jesus tinha todos os motivos, aliás, maiores do que os nossos, para desistir. Foi traído, foi agredido, torturado, foi considerado alguém fora da lei, foi crucificado, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, sofreu, mas não desistiu. Muitas vezes sofreu a ingratidão daqueles que ele beneficiava, mas nunca deixou de ajudar por causa disso. Porque ele sabia qual era o compromisso, qual era a missão que ele tinha. Agora, nós muitas vezes ficamos, como diz Emmanuel, em ponto morto. Ficamos parados. Arrumamos desculpa, como ele diz aqui, para nos tornarmos incapacitados para quaisquer realizações de natureza espiritual. Pedro, o apóstolo Pedro, quando viu Jesus encarcerado, com aquele olhar sereno do mestre, mas encarcerado, será que nós não conseguimos imaginar que ele também pensou em desistir? Porque, veja, negou o mestre 3 vezes, viu o mestre Jesus preso, mas ao mesmo tempo ele sabia da missão que lhe foi atribuída. Ele precisava cumprir e cumpriu muito bem. Lógico que pensou em desistir, mas tinha uma missão que era maior do que a vontade dele de desistir. Ele se agarrou ao combustível da fé. A fé raciocinada, a fé que nos dá força para nas maiores tribulações continuarmos, confiarmos e seguirmos. Confiarmos e seguirmos. Confiar e seguir é o nome do livro, aliás. Confia e segue. O que fez Jesus? O que nos disse Jesus, segundo Emmanuel? Brilha a vossa luz diante dos homens,
para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos farás livres. Identificareis a árvore pelo fruto. Buscai e achareis. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se alguém vos fere numa face, oferecei também a outra. Acumulai tesouros nos céus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meditemos, diz Emmanuel, nas afirmações do Cristo a nosso respeito. Se nós temos agido assim, então nós estamos nos preocupando com aquilo que realmente é importante, estamos batendo as portas de Jesus, mostrando a Ele que nós, apesar das nossas imperfeições, queremos melhorar? Ou nós estamos simplesmente em ponto morto, como disse Emmanuel? Justo ponderar. Ele de ninguém solicitou o impossível, e se apelou para nós, conclamando-nos a acender a luz da fé viva, procurar a verdade, amealhar conquistas da alma, conservar a consciência tranquila e amar-nos fraternalmente, é que podemos empregar boa vontade e esforço constantes no próprio burilamento, a fim de o atendermos. Foi Jesus quem disse que vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. Nós podemos ainda não ter atingido o estágio da perfeição, mas podemos ser amigos de Jesus, porque Jesus disse que é nosso amigo lá em João 15,15. E como é que nós somos amigos? Dedicamos essa reciprocidade, permitindo que Jesus atue por meio de nossas mãos, permitindo que as nossas palavras reflitam as luzes dos ensinamentos dele, permitindo que os nossos olhares sejam olhares de compreensão, olhares fraternos, não só ao invés de olhares de julgamentos rigorosos e draconianos, como sempre e costumamos todos nós dedicar aos erros dos nossos irmãos, esquecendo que nós só podemos condenar alguém pelos erros que comete durante esta passagem pelo plano espiritual, quando nós não errarmos mais. Nós somos tão necessitados de perdão como aqueles que são condenados muitas vezes pelo nosso falso moralismo. São condenados porque não praticam coisas que nós mesmos muitas vezes não praticamos, como cristãos que são bons pregadores e maus servidores, nas palavras do apóstolo Paulo. O próprio Bezerra de Menezes dizia isso, que nós compreendemos a luta que se desdobra, não é nos dois lados da vida, mas que devemos nos guardar em oração, ter paz por dentro, a fim de que as nossas atividades construtivas estejam garantidas por fora. Quando pensarmos em desistir, nós temos que lembrar dos exemplos de Jesus, dos exemplos dos espíritos que passaram pela Terra e nos deixaram lições grandiosas de perseverança, de esperança. Nós temos que levantar a nossa guarda, ter atitude e saber que isso que estamos vivendo e que nos causa dor vai passar. Não podemos servir a Deus só quando estamos na fase das coisas boas. A nossa fé não pode ser condicionada conforme as coisas que nos acontecem, num mundo que nós sabemos que é de provas, de expiações, de aflições. Quando pensarmos em desistir, quando pensarmos em abandonar as nossas tarefas na seara do bem, quando pensarmos em abandonar projetos,
quando pensarmos que nós não temos mais chance, que nós não temos mais esperança, lembremos desta mensagem de Emmanuel também. Renovemos a nossa fé, tenhamos perseverança, esperança, confiemos em Deus e no Mestre Jesus. Lembremos daquilo que o próprio Jesus disse a Zebedeu e que consta da obra Boa Nova, trazida pelo Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier também. Jesus dizia a Zebedeu: levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus precisam estar de pé para o combate. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e pedir a Deus que renove as nossas forças. Dizer a Ele que nós estamos batendo as portas do seu amor, que nós precisamos de sabedoria, porque ficamos estagnados, em ponto morto na nossa fé, quando deveríamos buscar a fim de achar as coisas do mais alto. Lembremos da prece de Ismael: bendita estrela, farol dos imortais, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com os seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Que assim seja. Obrigado, Eric, mais uma vez pelo seu carinho, por você ter mandado essa palestra pra gente. E como vocês viram aí, o Eric já aproveitou, já fez a prece de encerramento também pra gente. Então eu quero agradecer imensamente a você, Eric, muito obrigado realmente pelo seu carinho, né, por você ter disposto aí do seu tempo e gravado essa palestra para nós. E a gente vai ficando por aqui, encerrando aqui nossa palestra online da noite desta segunda-feira, dia 2 de maio. Quinta-feira, agora, dia 5, estaremos de volta em mais uma palestra aqui do Jefferson Sorocaba. Tenham todos um ótimo início de semana, um ótimo início de mês. Que seja um mês de muita luz e de muita paz para todos nós. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.